Olá, bem-vindo a mais uma aula do módulo 1 sobre análise de riscos. Existem duas análises de riscos basicamente. Análise qualitativa de risco. A primeira, análise qualitativa de risco é um método de avaliação de risco que avalia a probabilidade e o impacto potencial dos riscos identificados com base em julgamentos subjetivos e dados não numéricos. Esse método é frequentemente usado quando há dados limitados disponíveis ou quando o impacto potencial de um risco é difícil de quantificar. O processo de análise de risco qualitativo envolve algumas etapas. Vamos explorar algumas delas. Primeiro, identificação do risco. Identificar riscos potenciais que podem afetar os ativos da sua empresa, operações ou os objetivos da sua organização. Segundo, avaliação de risco. Avaliar a probabilidade e o impacto potencial dos riscos identificados com base em julgamentos subjetivos e dados não numéricos, como opiniões de especialistas ou os dados históricos, por exemplo. Terceiro, priorização de riscos. Priorizar com base em sua probabilidade e impacto potencial e determinar quais riscos requerem uma análise ou tratamento mais aprofundado. Quarto, tratamento de riscos. Desenvolver uma estratégia para mitigar, transferir, aceitar riscos com base nos resultados da análise qualitativa de riscos. A análise qualitativa de risco é frequentemente realizada usando matrizes de risco ou ferramentas semelhantes que atribuem pontuações ou classificações às probabilidades de impacto potencial dos riscos identificados. Essas ferramentas podem ajudar as organizações a priorizar seus esforços de gerenciamento de risco e alocar recursos e especialistas para os riscos mais críticos. A análise de risco qualitativa tem algumas limitações, como a subjetividade da análise, o potencial de viés e a incapacidade de quantificar os riscos com precisão. No entanto, pode ser um método útil quando não há dados quantitativos disponíveis ou quando o impacto potencial de um risco é difícil de quantificar. Vamos conhecer agora um pouco sobre a análise quantitativa de risco. A análise quantitativa de risco é um método de avaliação de risco que usa dados numéricos e análise estatística para avaliar a probabilidade e o impacto potencial de um risco identificado. Esse método é frequentemente usado quando há dados realmente suficientes disponíveis para quantificar o impacto potencial de um risco, com precisão. O processo de análise quantitativa de riscos envolve várias etapas. Vamos conhecer algumas delas. A primeira, também, identificar o risco em potencial. Identificação de riscos potenciais que podem afetar os ativos, operações e objetivos de sua empresa. Segundo, avaliação de risco. Coletar, analisar os dados quantitativos, como dados históricos ou métricas, para determinar a probabilidade ou impacto potencial dos riscos identificados. Modelagem dos riscos. Desenvolver modelos matemáticos que simulem o impacto potencial dos riscos identificados e a eficácia das estratégias de tratamento. Priorização de riscos. Priorizar os riscos identificados com base em sua probabilidade de impacto potencial e determinar quais riscos requerem uma análise ou tratamento mais apurado. Tratamento de riscos. Desenvolver estratégias para mitigar, transferir ou aceitar os riscos identificados com base nos resultados de análise quantitativa. A análise de risco quantitativa de riscos fornece uma avaliação mais objetiva e precisa dos riscos e pode ajudar as organizações a priorizar os seus esforços de gerenciamento de risco e alocar os recursos para os riscos mais críticos e importantes. Este método também pode ajudar as empresas a avaliar a relação custo-benefício de diferentes estratégias de tratamento de riscos e tomar decisões baseadas em dados. No entanto, a análise quantitativa requer acesso a dados confiáveis e relevantes e ferramentas sofisticadas de análise estatísticas e matemática. Com isso, eu termino essa aula. Te vejo na próxima.